Olá, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, concentre a sua fé e derrame agora aos pés do único caminho a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Derrame aos pés dele tudo que estiver dentro de você. Sofrimento, alguma dificuldade, alguma dor, jogue para fora agora. Dê um pause no vídeo e conte para Deus: Senhor, está doendo aqui, está acontecendo isso, aquilo. Desabafe com Deus agora. Desabafou? Então seja livre. Se você confia no Senhor Jesus e você deposita sua confiança exclusivamente nele, seja livre de tudo aquilo que você pediu, de todos os males. Receba o alívio que somente o Senhor Jesus pode dar. Seja livre de todo mal, que todo mal abandone o seu corpo agora. Saia tudo que não presta. Seja livre o seu corpo de todo mal, de todo espírito mal, de tudo que não presta. Em nome do Senhor Jesus. É uma ordem. Qualquer espírito maligno abandona o corpo dessa pessoa. É que ela fique em paz agora. Livre, com o corpo livre, protegido, blindado contra você e contra qualquer mal. Em nome do Senhor Jesus, seja curado de todo vício, de toda doença, de toda insônia, de toda enfermidade, de toda perturbação, de toda confusão. Seja abençoada, abençoada e livre em nome do Senhor Jesus. Amém? Respire fundo e diga graças a Deus. Antes de nós fazermos a oração pela família, olha o que está escrito, que Deus inspirou o apóstolo Paulo na carta enviada a Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha só esse versículo que forte, pessoal. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Esse é um assunto que nós temos que refletir. Primeiro, nós sabemos que nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem filho, nem ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma coisa deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Deve ser a nossa maior prioridade, porque a maior prioridade deve ser o Senhor Jesus. Senão não tem vida com Deus. O Senhor Jesus nos disse, em outras palavras, que se alguém amar mais parentes como pai, mãe, filho, mais do que ele, não é digno dele. Então, quem tem que estar em primeiro lugar, quem deve estar em primeiro lugar, porque é uma escolha que Deus respeita e deixa cada um fazer, é Deus. Se você quer andar com Deus, a vontade dele, ele tem que estar acima da sua e da sua família. Porque ele é Deus. Mas por amor a ele, porque nós dependemos dele. E somente ele pode nos salvar. Porque a sua família pode te decepcionar. Um dia, as pessoas vão partir. Então, até para te proteger, para você não sofrer, eu creio também que o Senhor Jesus nos deu essa direção. Primeiro porque ele é Deus. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. O trono do nosso coração foi feito para ele habitar. Mas a família, ela pode nos decepcionar. Ela vai partir um dia. Então, para que a gente não venha se entristecer, para que a gente não venha se decepcionar por completo, porque as pessoas podem nos decepcionar, creio também que o Senhor Jesus nos deu essa direção de que ninguém, nada, pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida, nesse mundo, mas somente Deus. Amém? Então, o Senhor Jesus deve ser a nossa maior prioridade. Agora, quem é o nosso primeiro próximo? A gente tem que amar a Deus, deve amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar o próximo, ou seja, eu tenho que me amar também, porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Né? E quem são os meus primeiros próximos? As pessoas que estão à minha volta. É a esposa, é o marido, é o pai, é a mãe, são os parentes, os avós, enfim. A pergunta é, se nós dizemos que temos fé, que tipo de testemunho? E antes da gente orar, porque não adianta orar se a pessoa não tem uma conduta também de cuidar da sua família. Porque se não cuida dos da sua família, especialmente da sua casa, da sua própria família, os seus parentes, negou a fé. E é pior do que o descrente. Porque tem pessoa que não é crente que cuida da família, materialmente falando. Não é o principal, mas cuida. Zela, está perto, dá um apoio, ajuda a pessoa. Então a gente tem que ter essa compreensão. Você tem cuidado da sua família, dos seus familiares? Você tem dado uma atenção? Não precisa ficar vivendo em função da pessoa, não é isso.
mas dentro das suas possibilidades, que tipo de cuidado você tem tido com a sua esposa? Tratamento. Você trata ela bem ou você é grosso com ela e pede a Deus para mudar ela? Talvez o comportamento dela seja consequência de você ser bruto. E você, esposa, a mesma coisa. Talvez é ríspida, não é atenciosa, joga na cara o que faz. Você não está cuidando do seu marido. Você está fazendo obras. Assim como o marido, às vezes, paga as contas e trata mal a esposa. Então, os dois têm que ver como tem tratado um outro. Assim com os filhos, assim como os pais, com os avós, com os familiares. O que serve para nós esse vídeo? O que nós podemos fazer para cuidar da nossa família que Deus nos deu como nossa responsabilidade? Nós não podemos salvá-los, mas o que está ao nosso alcance que nós podemos fazer? Que nós possamos ter esse pensamento, essa visão. Porque quem não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Você vê que a palavra de Deus é perfeita, escrita por homens santos inspirados pelo Espírito Santo, por Deus, e é de Deus, é do próprio Deus, ela é perfeita. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos poupa de se decepcionar, Ele nos orienta que Ele tem que ser o primeiro, não amar pai e mãe ou quem quer que seja acima dele, porque Ele é Deus, e para nos proteger também, porque as pessoas podem nos decepcionar. O único que nunca vai nos decepcionar é o Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus vivo. E Ele nos mostra na palavra dele que nós temos que cuidar deles. Você vê que é só uma questão, pessoal, da pessoa saber as prioridades. Quem deve ser a maior prioridade na sua vida, na minha vida? O Senhor Jesus. Deus. Depois, tenho que me amar e cuidar da minha família. Tem que ter tempo com a esposa, com o marido. Tem que ser compreensivo. De repente a gente fica muito... e depois você tem que cuidar das outras coisas, da saúde, servir a Deus, né? Levar a palavra de Deus para os sofridos. Você também tem que ganhar dinheiro sem ganância, sem avareza. Tem que trabalhar. É óbvio, você tem suas burocracias para resolver. Tudo no seu determinado lugar. Tudo no seu determinado ponto. Mas o que nós precisamos compreender é isso. Deus como primeiro, depois as prioridades e a nossa família. Nós esperamos muito que a pessoa venha mudar. Ah, meu Deus, muda a pessoa, nós vamos orar pela nossa família. De repente você espera muito que a pessoa mude. Muda, fulano tem que mudar, muda fulano, meu Deus. Mas a pergunta é, e você? E a gente? E eu? O que nós podemos mudar? No nosso gênio, as nossas reações? Perfeitos não somos, só somos perfeitos aos olhos de Deus pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Amém? Nós somos reconectados, nós somos, novamente temos acesso à presença de Deus direto, pelo nome do Senhor Jesus, que se sacrificou para salvar aquele que crê nele. Sacrificou por nós, pela humanidade. Quem crê, salva. Quem não crê, vai se perder. Então nós temos que mudar, melhorar, diminuir. A gente diz que tem fé, mas passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, é a mesma pessoa, não consegue ser mais, não é bobo, não é deixar montar, não é aceitar coisas que não devem ser aceitas, mas é aprender, tem que se valorizar a Deus acima de tudo e se valorizar. Mas é saber o momento de mudar, de reconhecer que precisa melhorar e não ficar orando, esperando que a pessoa mude. Porque o que a gente tem que fazer não é Deus que vai fazer, somos nós que temos que fazer. Então, vamos pedir a Deus essa direção e força, porque se passa 5, 10, 15 anos e a gente não muda, está faltando comunhão com Deus. Perfeito nós não somos, como nós falamos, mas estamos em aperfeiçoamento. Estamos diante da face da presença de Deus. Se eu creio que realmente eu estou diante da face da presença de Deus, então eu não posso viver como se eu não estivesse. Porque se eu vejo que eu não estou, então eu não faço nada, não mudo, eu não evoluo, eu não diminuo, eu continuo sendo a mesma pessoa. E nós temos que ter essa atenção. Que tipo de cuidado temos tido com a nossa família? Que testemunho nós temos dado? Será que nós estamos evangelizando para os nossos parentes? Você não precisa ficar agradando todo mundo necessariamente. Ah, eu vou numa festa cheia de bagunça, bebida, só para não falar que eu sou antissocial. Não, se o ambiente vai contra a sua fé, a prioridade é Deus. Aí fica na sua decisão de você saber se você deve ir ou não, até que ponto você deve ir, até quando você deve ficar numa festa, por exemplo, dos seus parentes. Você não tem que moldar a sua vida para agradar ninguém também, nesse mundo, para agradar a Deus. Lembrando que nós somos falhos, mas que nós estamos em aperfeiçoamento, pela ação do Espírito Santo. Mas vê o que nós podemos fazer.
para diminuir, que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que as pessoas possam, dentro da nossa casa também, serem cuidadas, certo? Então vamos orar pela nossa família, vamos clamar a Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa salvar a nossa família, a família de cada pessoa que acompanha aqui o canal, que chegar esse vídeo. Se há alguém que está preocupado com algum familiar que está em depressão, em pânico, achando que essa pessoa não tem mais jeito, meu Deus, toca lá na consciência dessa pessoa, arranca a escama dos olhos, a cegueira espiritual, o espírito que vem oprimindo. Ore pela sua casa, pelo seu familiar, diga o nome daquele que está distante, que precisa de salvação. Todos precisam, mas que você está mais preocupado, que vem mais dando problema. Inclua esses familiares na sua oração agora. Peça a Deus para visitá-lo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, salva a família de cada uma dessas pessoas que chegarem nesse vídeo, meu Deus. Visita todos os parentes, restaura casamentos, que o Senhor possa arrancar toda a dureza de coração e que o Senhor possa repreender o espírito da morte, dos acidentes, da bala perdida. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido, arrancado dessa casa, dessa vizinhança, dos caminhos dessa pessoa, toda ação do mal. Saia dos caminhos dela. Em nome do Senhor Jesus, saia dessa família. E que ela seja livre, que a família dessa pessoa, meu Pai, seja visitada, que se levantem servos, servas para a tua seara, no nosso meio, no meio da nossa família, dos nossos parentes, que o Senhor possa continuar com as mãos do Senhor sobre o nosso casamento, o casamento dessas pessoas, que o Senhor possa abençoar e guardar e livrar de todo mal, os filhos, os irmãos, os pais, avós, diga o nome, o sobrenome dos seus familiares e coloque a vida de todos nas mãos de Deus. Peça a Deus para salvá-los, para visitá-los, para tocar na mente deles agora e chamá-los para a fé, para que eles sejam servos de Deus. Entregue a vida de toda a sua família nas mãos do Senhor Jesus e agradeça a Deus, porque tenha certeza que Ele já visitou e abençoou e está livrando vocês de todo mal, de toda morte física ou espiritual. Meu Deus, é que o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar a mudar, a enxergar, não procurar ser perfeito, mas lembrar que estamos em aperfeiçoamento. Estamos diante da face, da presença do Senhor, mesmo ainda vivendo aqui neste mundo fisicamente. Mas que o Senhor nos ensine, meu Deus, a mudar. O que é a nossa parte, o que devemos fazer, como fazer. Por favor, Senhor, é o que pedimos e agradecemos. Nos mostra, traz a nossa mente. Peça a Deus para falar com você. Pare o vídeo um pouquinho, se quiser, e peça a Deus para falar o que você precisa mudar, o que Deus quer que você faça, quem Deus quer que você seja, inclusive em relação aos seus familiares. E que o Senhor possa, meu Deus, nos dar força para executarmos aquilo que o Senhor nos dirigiu. Em nome do Senhor Jesus, e se você crê, entregue toda a sua família nas mãos de Deus, que a sua semana seja uma bênção, que a sua vida e a sua família sejam abençoadas. E que se levantem servos e servas para a seara do Senhor Jesus no nosso meio. Amém? E graças a Deus.